através da tua palavra, da tua graça, da tua misericórdia. Estamos aqui para não ouvir o homem, mas para ouvir ao Senhor, Pai. E que o Senhor possa falar através do homem. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Mateus capítulo 3, o versículo 16. São Mateus capítulo 3, o versículo 16. Deus abençoe a todos. É um prazer, né? Estar aqui no Acará, juntamente com meus irmãos, meus amigos, né? E eu estou muito feliz. Aleluia. Né? Temos sido muito bem recebidos por todos os paraenses, os nossos irmãos que têm feito de tudo para nos agradar, né, pastor Orlando? Amém? Eu creio que isto é porque somos de uma só família. Somos da família Brana espiritual. Amém? Deus abençoe também os nossos queridos irmãos através da internet, Tabernáculo Brana, os irmãos lá em Franca, os irmãos por todo o país que nos acompanham neste momento, os irmãos lá em Moçambique, irmão Xadreque, irmão Felipe Américo, o irmão Farnella, o irmão Pedro, todos os nossos irmãos, né? Deus abençoe nosso precioso irmão, amigo também, o pastor Sinival Carvalho, um grande homem de Deus que tem batalhado essa fé, que tem permanecido, que está lutando juntamente conosco para podermos permanecermos no caminho, permanecermos nessa fé, naquilo que o pastor Osmar Rodrigues Costa tem deixado. Deus abençoe também nosso irmão, pastor Sebastião José. Amém. Queria muito estar aqui também conosco, não foi possível desta vez, mas pastor Sebastião, que em julho do ano que vem, possamos estar todos juntos, amém? Amém? Para estarmos neste companheirismo, nesta unidade, neste amor cristão. Amém, meus irmãos? Vamos então ler Mateus capítulo 3, o versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. Versículo 17. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Que o Senhor nos abençoe com sua palavra. Os irmãos podem se assentar. Nesta noite eu gostaria de falar um pouquinho com os irmãos sobre o tema A Águia Guiada pela Pomba. A águia guiada pela pomba. O irmão Brana pregou a mensagem intitulada Nas Asas de uma Pomba Branca, né? E o irmão Brana, nesta mensagem, Nas Asas de uma Pomba Branca, parágrafo 40, uma mensagem em novembro de 1965, né? Já quase no ano em que o irmão Brana morreu. E então no parágrafo 40, o irmão Brana diz: quão belo está tipificado aqui Jesus sendo o Cordeiro. Quando Jesus chegou diante de João Batista, o profeta de Deus, João Batista simplesmente o identificou e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então o irmão Brana vem e diz: quão belo está tipificado aqui Jesus sendo o Cordeiro.
e Deus sendo a pomba, o Espírito Santo. E a pomba não haveria pousado sobre um lobo, porque a natureza deste não é correta. O Espírito Santo não pode entrar numa natureza de lobo, numa natureza de cachorro. O Espírito Santo não vem numa natureza de porco, numa natureza mundana. O Espírito Santo não pode vir para guiar uma natureza suja, mas o Espírito Santo de Deus, ele veio para guiar o cordeiro, porque o cordeiro, ele tem uma natureza idêntica à da pomba, é uma natureza limpa, é uma natureza pura. Por isso que ali naquele dia, nas águas, com João Batista, estava então o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estava ali o Senhor Jesus Cristo. E quando ele foi batizado, então, o Espírito Santo desceu do céu em forma corpórea de pomba. Fez uma forma de uma pomba descendo do céu e vindo sobre Jesus, e vindo sobre o Cordeiro de Deus. E uma voz do céu então disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Agora, meus irmãos, a Bíblia Sagrada, ela é escrita de uma forma simbólica. Cordeiro de Deus, o Espírito Santo vindo em forma corpórea, né? Tudo são símbolos, mostrando a natureza de Jesus, mostrando a natureza de Deus, a natureza do Filho, a natureza do Pai, mostrando que o Pai e o Filho são um. São João 10, versículo 30, eu e o Pai somos um, o Cordeiro e a pomba são um. Por isso não existe dentro das Escrituras um versículo que possa sustentar a doutrina da Santíssima Trindade, ou um versículo que sustente a doutrina da dualidade, porque Deus, ele é único, é um só Deus. Não existe lá no céu, meus irmãos, um Pai, um Filho, um Espírito Santo, um separado do outro. Mas você tem que ver a manifestação de Deus, que Deus, como Espírito, ele não poderia morrer por nossos pecados, porque você não poderia matar Deus como Espírito. E então o que Deus fez para nos salvar? Você não poderia derramar sangue de um Espírito. E então Deus, para poder prover para nós a salvação, o caminho de volta para casa, nós estávamos perdidos, o homem saiu, foi expulso do jardim do Éden quando pecou, e então nós perdemos o caminho de casa, e ficamos perambulando por esta terra, pelo mundo. As pessoas vivem perambulando pelas drogas, pelas bebidas, pelos adultérios, pelos divórcios, pelo pecado, pelas danças, pelos bailes, pelo carnaval, pelo futebol. Elas estão perdidas, perambulando. Mas o Senhor Jesus, Deus, para prover o caminho de volta para casa, então o que Ele fez, meus irmãos? Ele preparou o Cordeiro de Deus. Ele se manifestou em carne, porque Deus tinha que derramar sangue, e para Deus derramar sangue, Deus tinha que ser um homem, como eu e você, ter sangue na veia, para poder ser derramado
Porque lá no princípio, lá no Jardim do Éden, o pecado original veio porque uma célula de sangue foi rompida. Uma célula de sangue caiu no chão por causa do pecado. E para que Deus pudesse nos comprar de volta, para que Deus pudesse nos levar de volta ao céu, então Ele proveu o caminho. E Ele se manifestou em carne. Por isso, meus irmãos, que quando você vê a Bíblia dizer: este é o meu filho amado, você então precisa crer num profeta para que ele traga a revelação da palavra. E Deus enviou o profeta William Marion Branham para nos mostrar a revelação dos símbolos da Bíblia, dos mistérios da Bíblia. E quando a Bíblia diz: este é o meu filho, foi batizado por João, o Espírito Santo veio em forma corpórea, de pomba, nas asas de uma pomba branca. O Espírito Santo veio para poder entrar no Cordeiro. O Espírito Santo veio para poder guiar o Cordeiro. Nas asas de uma pomba branca. O Espírito Santo vem para nos guiar, meus irmãos. E quando então aquele Espírito Santo que veio para guiar o Cordeiro de Deus, quando Jesus foi batizado, então ele o guiou ao deserto, ele o guiou para ser tentado, ele o guiou para ser provado. É o Cordeiro sendo guiado pela pomba. É o Cordeiro sendo guiado pelo Espírito Santo. Da mesma forma como cada um de nós, meus irmãos, temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Temos que ser guiados pela pomba, que representa o Espírito Santo. Assim como Deus fez com Jesus Cristo. Provas, a testes, ele é levado ao deserto, dia da sua vida. Agora, você pensa que o caminho não vai ser fácil, porque o Espírito Santo vai guiá-las ao deserto. Provas, testes na escola, no mundo, fomos levados também ao deserto. Cada um de nós passamos por um problema. Passamos por uma dificuldade, e você tem que, quando o cordeiro guiou, quando a pomba guiou o cordeiro, meus irmãos, então, a pomba o levou ao deserto, a pomba o levou ao Calvário. Não importa se você é guiado ao deserto, não importa se você é guiado às provas, às lutas depois que você aceita o Senhor Jesus Cristo. Provas e lutas nós vamos ter todos os dias nessa vida, meus irmãos. O que importa é que você está sendo guiado pela pomba.
isso você tem que saber, quando você é criticado, é zombado, é perseguido, em qualquer lugar. Certo, meus irmãos? Nós temos que lembrar da oração do Senhor Jesus, que disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Passa de mim essa luta, com meu marido, com a minha esposa, com o meu patrão. Passa de mim esta luta com meus vizinhos. Senhor, se possível for, passa de mim esta luta de desemprego, de falta de dinheiro, de condições. Senhor, se for possível, passa de mim essa luta de enfermidade que eu estou passando, essa dor que eu sinto. Contudo, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque o que importa é você ter segurança de que você está sendo guiada pela pomba. O cordeiro foi guiado pela pomba. É o crente sendo guiado pelo Espírito Santo. É o filho sendo guiado pelo Pai. E nós temos que saber, nós temos que sentir, você tem que ter a revelação de que Deus está te guiando, meus irmãos. Desde quando você nasceu, Deus está no controle. Desde que você nasceu, meus irmãos, Deus te livrou da morte quantas vezes? Deus já te ajudou quantas vezes? Porque o Espírito Santo, a pomba, está te guiando. Porque é a pomba que guia o cordeiro, é a pomba que guia os filhos. Você está aqui porque você foi trazido aqui pela pomba. Quando você creu na mensagem do profeta William Branham, era a pomba te guiando por aquela mensagem. Quando você creu na mensagem do pastor Osmar, era a pomba te guiando para aquela mensagem. Ah, mas todo mundo falava contra, todo mundo perseguia. Mas a pomba estava te guiando. E você creu no profeta, e você creu em João, no ministério do pastor Osmar. E depois que o pastor Osmar morreu, meus irmãos, você sente a pomba, o Espírito Santo te guiando. Você sente que Deus está te guiando. Deus está te livrando de crer numa doutrina errada. Você está aqui nesta noite porque você foi guiado pela pomba. Quão belo está tipificado aqui. Sendo Jesus o cordeiro aqui, sendo Jesus o cordeiro e Deus sendo a pomba. E a pomba não havia pousado sobre um lobo, porque a natureza deste não é correta. Por isso, nós, quando aceitamos o Senhor Jesus, nós temos que mudar de natureza. Nós temos que temos que ser convertidos para a natureza do cordeiro, porque o Espírito Santo só guia o cordeiro, a natureza do cordeiro. Então, o irmão Branham diz, ele não pousaria sobre um cachorro, tinha que ser sobre o cordeiro, porque o cordeiro, meus irmãos, é um animal que é feito para ser guiado, ele não sabe guiar a si mesmo. Ele precisa ser conduzido, ele precisa ser guiado. E essa é a forma que deve ser conosco. Nossa natureza tem que mudar. Do pecador temperamental à mansidão do cordeiro. Parágrafo 41. Nas asas de uma pomba branca. O irmão Branham diz: e você observou que a pomba dirigiu o cordeiro? E observem, o cordeiro rendeu tudo que tinha a pomba. Você tem que entregar tudo que você tem a Deus. Não é dinheiro não, meus irmãos, é a sua vida. É a sua alma, é o seu corpo, é o seu cabelo, é a sua roupa, é o seu calçado, é os seus lábios, é os seus olhos. É render. Deus não está preocupado com o seu dinheiro, Deus está preocupado com a sua alma. O dinheiro vai queimar aqui na grande tribulação, mas a sua alma vai para o céu.
Observem, o cordeiro rendeu tudo que tinha a pomba. E vejam para onde o dirigiu a pomba. O caminho não é fácil. Mas tudo depende da sua decisão. Nós vivemos de decisões. Você pode tomar a decisão errada e pagar o preço por aquilo. Mas você pode tomar uma decisão certa e receber a recompensa. E vejam, para onde o dirigiu a pomba? A crucificação por todos os nossos pecados. Certo, meus irmãos? Este é o caminho do cristão. Nós somos guiados por Deus. Você tem que entregar sua vida na mão de Deus para que Ele possa te guiar. Ah, mas eu não dou conta disso, eu não dou conta daquilo. Simplesmente renda-se a Ele. Diga, Senhor Jesus. Diga comigo, Senhor Jesus. Eu estou aqui. Servir a Deus não é complicado, irmão. Você só tem que se render. Você só tem que se entregar. Porque a pomba te guiará. Na mensagem, nas asas de uma pomba branca, parágrafo 205. Irmão Brana, então, meus irmãos, você vê lá o cordeiro sendo guiado pela pomba, certo? E em todo tempo, você tem que ver Deus guiando os seus filhos. Você vê ali na era primitiva, na era de Paulo, na era que Deus manifestou o animal semelhante a um leão, o ministério de Paulo, o ministério da palavra original, batismo correto, a santa ceia, com lava-pés, com vinho forte, com pão asmo, não é pão fermentado não, pão asmo, vinho forte, lava-pés, a mulher com seu cabelo comprido, suas vestimentas, escondendo as curvas do seu corpo, decentes, certo? Então ali Paulo estava manifestando o animal semelhante a um leão, e você tem que ver que o Espírito Santo que veio no Pentecostes, a pomba que veio no Pentecostes, estava então guiando o leão. Você tem que ver, meus irmãos, que quando chegou na era das trevas, então, você tem que ver que aqueles irmãos, na era das trevas, estavam então sobre a unção do boi, que é o animal de sacrifício. E você tem que ver a pomba guiando o boi. Assim como a pomba guiou o cordeiro, assim a pomba guiou o leão, assim a pomba guiou o boi, o animal de sacrifício. Aqueles irmãos lá na era das trevas, que entraram nas fornalhas ardentes, que eram lançados ali nas arenas para serem mortos, era a pomba os guiando ao Calvário do seu dia, mas eles permaneceram fiéis. Por isso nós somos lançados à mesma condição hoje, as provas, as lutas, mas você tem que permanecer fiel, guiado pela pomba, o Espírito Santo que veio em forma corpórea. O irmão Brana diz, nas asas de uma pomba branca. Quando veio aquela pomba descendo em forma corpórea, o Espírito Santo em forma corpórea, nas asas de uma pomba branca, era Deus trazendo a nossa salvação nas asas de uma pomba branca. Era Deus trazendo a nossa cura através das asas de uma pomba branca. Era Deus trazendo a nossa libertação nas asas de uma pomba branca. Certo? É a pomba guiando o cordeiro. É a pomba guiando o leão. É a pomba guiando o boi. Quando chegou no tempo de Lutero, era a pomba guiando o animal com rosto de homem.
no tempo de Lutero, no tempo de Wesley. Você tem que ver que sempre a pomba está guiando o seu povo. O Espírito Santo está guiando o seu povo. Em cada tempo, meus irmãos. E o irmão Branham diz então aqui na mensagem, nas asas de uma pomba branca, parágrafo 205. O irmão Branham, ele era o profeta de Deus. E o irmão Branham então, como profeta, ele manifestou o animal semelhante a uma águia, porque a águia representa um profeta. E então, quando o irmão Branham estava na terra, o irmão Branham estava sendo guiado pela pomba. O irmão Branham estava sendo guiado por Deus. A águia guiada pela pomba. O irmão Branham diz então, quando a pomba guiava o irmão Branham, o levou a uma certa montanha. Parágrafo 205, nas asas de uma pomba branca. O irmão Branham diz, e no outro dia, algo disse, isto é ser guiado, é escutar a voz de Deus, é escutar a palavra de Deus. Quando Deus está falando com você, você sabe, através da pregação, através da sua alma, você sentindo Deus te guiando. E no outro dia algo disse, volte à montanha. Você não sentiu já, muitas vezes, Deus falar para você, volte à palavra, volte a Cristo, volte a mim. Volte à montanha. 206. E naquele dia, em vez de ir por um lado, olha aí, meus irmãos. E naquele dia, irmão Branham ouviu uma voz que falou para ele, volte à montanha. E naquele dia, ao invés do irmão Branham ir para um lado, fui guiado a seguir por outro caminho. A águia sendo guiado pela pomba, o Espírito Santo. Ao invés dele ir para um caminho, ao invés de você ir para uma doutrina errada, ao invés de você ir para o aperto play, você tem que ouvir a voz de Deus falar para você, vá por outro caminho, vá para o caminho da palavra. Porque as pessoas estão indo por um caminho fora da palavra de Deus, fora da mensagem de João. Estão indo por um caminho de uma doutrina errada, que vão levá-los à perdição, meus irmãos. Isso não é brincadeira, não. É a visão do irmão Branham, ouvir aquela voz falar, volte para a fila, volte para a palavra. Porque o pastor Osmar falou, isto não é doutrina certa. Então eles estão indo por outro caminho. Mas Deus fala com o eleito. E Deus fala assim, fui guiado a seguir por outro caminho. É Deus te livrando, meus irmãos. É Deus te separando. É Deus te guardando. É o amor de Deus. É a águia sendo guiada pela pomba. É você sendo guiada por Deus. A permanecer na fé, a permanecer ao lado desses pastores que pregam a mesma mensagem de João. Não é você, você é um cordeiro, é o Espírito Santo guiando você. Certo, meus irmãos? É o Espírito Santo. Você simplesmente é um cordeiro, é um cordeirinho que tem que ser guiada por Deus. E você está aqui porque você foi guiado pela pomba. Fui guiado a seguir por outro caminho. E eu estava ali de pé, e olhando à minha frente, ali estava aquela 7ª pequenina pomba branca. À minha frente, ali estava ela.
olhando diretamente para mim. Eu esfreguei meus olhos e disse: claro, é uma visão. Claro que é. Eu disse: pombinha, de onde você veio? Simplesmente tão linda e branca. O irmão Branco teve uma visão. 7 pombas. E então, quando ele viu aquela 7ª pombinha branca, e ele disse: pombinha, de onde você veio? Simplesmente tão linda e branca, poderia ser um pombo, seja lá o que fosse, se foi naquela mata. 211. E então, pus minhas mãos sobre a rocha e levantei os meus olhos ao céu, lá em cima da montanha. O irmão Brana viu aquela pombinha branca, e então ele pôs a sua mão sobre a rocha e levantei os meus olhos ao céu e comecei a orar. E ouvi uma voz que descia do pico das rochas, ali dizendo: contra o que você está recostado o seu coração? Lá em cima da montanha. O irmão Brana viu a visão de uma pombinha branca. Certo? E então ele pôs as suas mãos sobre a rocha, seu peito sobre a rocha, e ele levantou os seus olhos ao céu, e ele ouviu uma voz que descia do pico das rochas, lá de cima, dizendo: contra o que você está recostado seu coração? No que você está recostado seu coração? Seu coração está recostado no mundo? Seu coração está recostado nas coisas que te afastam de Deus? No que está recostado seu coração? O irmão Brana estava com o coração recostado na rocha. O irmão Brana diz que a rocha é a revelação. Sobre esta pedra edificareis a minha igreja. Diz o irmão Brana, sobre esta revelação. Pedra, esta rocha é revelação. Então, rocha é revelação. O irmão Brana estava com seu coração recostado na rocha. Por isso, cada um de nós, nesta noite, temos que estar com os nossos corações recostados na rocha dos 7 selos, na revelação dos 7 trovões. O meu coração está recostado na rocha. E quando você está recostado na rocha, nenhuma crítica pode te abalar. Nenhum grande homem que vem interpretar a palavra para você pode te abalar. Mulher não te abala, marido não te abala, filho não te abala. Porque seu coração está ali, recostado na rocha. E a rocha é Cristo. Cristo é o selo revelado. Irmãos, o natural explica o espiritual. O irmão Branco estava com o seu peito. É com o seu coração que você tem que crer nessa palavra. Teve um dia, meus irmãos, que João, o apóstolo que Jesus amava, estava com a sua cabeça recostado na rocha, no coração de Jesus Cristo. E João é um tipo de cada verdadeiro crente. Contra o que você está recostado o seu coração? Me afastei assim, meus ombros nus, estava despido, da cintura para cima, acalorado. Olhei para trás, e ali estava escrito, no quartzo, na pedra, irmão Brana, com o coração encostado na rocha. Quando ele voltou para trás, ele olhou naquela rocha, naquele quartzo. Diz o irmão Brana, na pedra, ficou gravado, lá na rocha, na montanha, lá em cima.
o coração do irmão Branham escreveu ali. Águia branca. Águia branca. Exatamente do modo que a visão havia dito, que a próxima mensagem viria. Depois do leão, depois do boi, depois do rosto de homem. A próxima mensagem era a mensagem da águia branca. Era a mensagem de um profeta. Por isso o irmão Branham estava ali com seu coração encostado na rocha. Porque o coração de um profeta, ele descansa na rocha. O coração do pastor Osmar descansou na rocha. O coração da esposa de Cristo descansa na rocha. Na rocha dos selos revelados. Na rocha dos trovões revelados. Na rocha do novo nome revelado. Estava escrito águia branca. Um profeta original. Um profeta vindicado. Um ministério de Deus. Eu estava tão agitado. Eu corri para minha casa, apanhei uma máquina fotográfica e voltei no dia seguinte e tirei uma foto daquilo. Ainda permanecia ali, escrito na rocha, águia branca. Águia guiada pela pomba. Águia guiada pelo Espírito Santo. Um profeta vindicado por Deus, o qual revelou os 7 selos, o qual revelou os 7 trovões, porque foi guiado por Deus, porque Deus desceu no Monte Pôr do Sol, Cristo veio numa nuvem, assim como aquela pomba desceu do céu e guiou o cordeiro, lá sobre o Monte Pôr do Sol, Cristo, o Espírito Santo, desceu e estava então guiando a águia. Apocalipse 10, 1 a 7. E esta mesma pomba, meus irmãos, ela foi quem guiou Apocalipse 10, 8 a 11. O ministério de João foi guiado pela pomba. Por isso que o ministério de João pregou a mesma coisa que o profeta pregou. Porque foi um profeta guiado pela pomba. Apocalipse 10, 1 a 7 foi guiado pela pomba. E Apocalipse 10, 8 a 11 foi guiado por uma pomba. Por isso que você vê lá naquele banner, atrás do púlpito do pastor Osmar, lá no tabernáculo Branham em Franca, você vai ver o primeiro banner que ele fez, uma pombinha branca. O que representava aquilo lá, meus irmãos? O pastor Osmar sempre teve o desejo de fazer uma pombinha branca atrás do púlpito. E quando ele reformou o tabernáculo, ele então colocou um banner lá atrás. E você vê ali aquelas nuvens. E naquelas nuvens uma pombinha branca. A revelação dos selos veio nas asas de uma pomba branca, meus irmãos. Nas asas de uma pomba branca. Um profeta guiado pela pomba. O pastor Osmar guiado pela pomba. E nós estamos aqui hoje, guiados pela pomba. Deus abençoe a cada um.